Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos. Daqui a pouco nós vamos orar, vamos falar com Deus mais e mais e vamos aqui ouvir a palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia, abra em Lucas. Eu estou lendo Lucas hoje, na quarta-feira. Quem veio ou assistiu pela live, pelo YouTube, nós falamos aqui em Lucas 8. Nós lemos esse texto de Lucas 8, onde mostrei para a igreja o que Jairo fez para levar Jesus para dentro da sua casa. Depois, se você não assistiu, puder assistir, está no YouTube e vai te ajudar bastante essa palavra. Porque, irmãos, todos nós queremos levar Jesus para dentro da nossa casa. Todos nós queremos Jesus dentro do nosso lar. Só que para levar Jesus para a nossa casa, nós precisamos prostrar aos seus pés. Nós precisamos, nos render, se envolver, buscar a presença de Deus, para que Ele possa então ir em nossa casa, e lá na nossa casa Ele vai fazer o grande milagre acontecer. No caso do Jairo, a Bíblia diz que a filha dele estava morta, estava sem vida, o espírito tinha se retirado. E aí a Bíblia nos mostra que Jesus lá, já na casa do Jairo, toca naquela menina e diz para ela: menina, a ti eu digo, levanta-te. E aí o relato diz que o espírito da menina voltou. Então, só para pegar aqui o gancho, irmãos, eu não sei o que você perdeu dentro da sua casa. Quando eu estou aqui expressando casa hoje, propriamente no culto de libertação e cura, não estou me referindo somente à casa física, onde você mora, onde eu moro. Eu estou me referindo a casa é o nosso coração, tá? Nós temos que ter Jesus no nosso coração, nós temos que ter a palavra no nosso coração, em nossa casa, para que os grandes milagres venham acontecer. Então, lá naquela casa, o espírito tinha se retirado, a menina estava morta, e Jesus então toca na menina e o espírito volta. Até disse na quarta-feira: o que perdeu, o que saiu, o que você talvez já não tem mais dentro da sua casa, né? Antes você tinha talvez alegria, paz, amor, harmonia, você tinha perseverança, ânimo, você tinha, tantas qualidades. Pastor, perdi tudo isso. Então, se você crê, Deus vai trazer de volta. O Senhor trouxe de volta o espírito daquela menina. A menina estava morta e o Senhor trouxe de volta, porque Jesus estava presente naquela casa. Quando o Senhor está presente no seu coração, o que você perdeu, Ele vai trazer de volta para a glória de Deus. Amém, igreja? E seguindo essa linhagem, falando de casa, até mesmo no culto da noite, da quarta-feira, eu ministrando aqui no altar mesmo, Deus falou assim: continue falando sobre as casas, porque as casas que eu entrei, os milagres aconteceram. E eu quero aqui relatar de pelo menos mais uma ou duas casas aqui que Jesus entrou e os milagres aconteceram. Só que antes, irmãos, eu preciso te preparar. Eu falei isso na quarta-feira, tanto à tarde quanto à noite. Quem veio vai lembrar do que eu disse, quem não veio vai ficar atento do que eu vou falar nesse sentido. Olha, muitas coisas acontecem na nossa casa. Sabe qual é o maior culpado de tantas coisas ruins acontecer na nossa casa? Muitas vezes somos nós mesmos. Nós mesmos, com as nossas palavras, com as nossas pronúncias, nós acabamos levando maldição para dentro da nossa casa. Não sei se você já ouviu alguém falar, há uma frase até forte, pesada, forte que eu digo assim no sentido, irmãos, de se a pessoa puder evitar e nunca falar isso, principalmente, eu vou falar aqui porque é um exemplo a ser citado, mas longe de mim, nunca disse isso fora daqui, na minha casa, jamais. Mas tem gente que às vezes ela fala sem pensar, fala no calor do nervosismo. Já viu pessoas dizerem assim, minha casa é um inferno? Já ouviu essa expressão? Minha casa não presta. Desculpa, eu vou aprofundar. Minha casa é uma droga, é uma merda. Desculpa, irmãos, é só para você entender o sentido de dureza que as pessoas acabam usando, sem às vezes ter o sentido do que está dizendo.
Quando você fala que a sua casa é um inferno, que sua família é um inferno, que seu casamento é um inferno, irmãos, a Bíblia diz: tudo o que a gente fala acontece, porque da nossa boca nós temos o poder que opera então para abençoar e também para amaldiçoar. Tem muitas maldições entrando dentro da casa através das pronúncias, da confissão. Então nós temos que cuidar, porque senão nós mesmos somos os maiores culpados da nossa casa está, irmãos, toda destruída. Como eu disse na quarta-feira, quantas pessoas, irmãos, que na sua casa ela começa a dizer coisas nesse nível, né, de palavras torpe, pesada, palavrão, xingamento, palavras que ofende, machuca, que fere a própria família, né? E aí a pessoa fala assim: mas eu não sei porque minha casa é assim. Às vezes é a própria pronúncia, a própria declaração dentro da casa sem perceber. Então cuidado, a partir de hoje tome cuidado. Se você não fala isso, glória a Deus. Se você talvez não fala dessa forma que eu expressei aqui, mas fala em outras palavras, irmãos, vigia, toma cuidado. Eu até disse na quarta-feira que a nossa casa, ela tem que ser uma casa de descanso e não uma casa de desconto. Eu vou explicar aqui, né? Eu usei esses dois termos porque parece ser a mesma coisa, mas há uma grande diferença: descanso e desconto. Descanso, a sua casa tem que ser um lar de descanso, onde você vai ter paz, onde você vai ter o refrigério, você vai ter a presença de Deus, você vai ter todas as bênçãos do Senhor na sua casa. Só que muitas pessoas não têm esse descanso na sua casa. Tem muita gente que quando ela chega dentro do lar, é aquele peso, aquele fardo, aquela angústia, aquela tristeza. Sabe por quê, irmão? Sempre tem uma outra pessoa descontando a raiva, né? Talvez o mal que a pessoa sofreu no trabalho, talvez na rua, no mercado, a pessoa ficou irritada, ficou nervosa, ficou ali, né, chateada com alguma coisa. Aí, em vez dela ir para casa descansar, ela vai para casa e desconta no marido, na esposa, no pai, na mãe, no filho. Aí fica aquela casa de desconto, né? É um descontando a raiva no outro, um falando, né, coisas torpe, pesada na vida do outro. Aí, irmãos, é tudo que o inimigo quer. Aí a pessoa vai passar a viver uma vida infernal. Por quê? Por causa das suas pronúncias. Como eu disse, irmãos, muitas vezes o maior culpado da nossa casa e tal inferno é as nossas próprias pronúncias. Cuidado, tome cuidado, para você levar para a sua casa o Espírito de Deus, a presença de Deus, o fogo de Deus, para que o Senhor possa operar de uma forma tremenda na sua vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo: a minha casa não vai ser uma casa de desconto. Amém? Entendeu o lado do desconto? É um descontando no outro, né? Desconta a raiva, o ódio, a briga, a ira. Não vou fazer isso não. Pastor, eu estou pesado, acumulou tanta coisa ruim. O que eu devo fazer? A Bíblia ensina: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí você leva ansiedade, nervosismo, irritação, né? A maldade do coração, coloca tudo diante de Deus. Em vez de descontar nas pessoas, em vez de descarregar na sua família, irmãos, coloque diante de Deus. A palavra do Senhor nos ensina: lance sobre ele todas as vossas ansiedades. Digam amém? Diga assim: se há um problema que eu tenho carregado, diga: eu tenho que lançar diante de Deus. Amém? Não é sair, irmãos, dando tiro para todo lado na família, metralhadora, né, que fica atacando, que fica machucando, ferindo as pessoas. Não, eu não vou fazer isso, porque isso é o que o inimigo quer que aconteça. Toda coisa ruim que acontece no dia a dia, no trabalho, na escola, na rua, às vezes até no mercado, na igreja, em qualquer lugar, irmãos, aconteceu algo ruim, você ficou mal, não desconta em ninguém. Coloca diante de Deus, descarrega em Deus no sentido de que a Bíblia fala, né? Lançai sobre ele e ele vai trazer o alívio, vai trazer a paz, vai trazer o refrigério para a sua vida, no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos continuar aqui então. Olha o que a Bíblia nos mostra aqui em Lucas 7. Lucas, capítulo de número 7. Abra aí, por favor. A partir do verso,
nós vamos ler a partir do 36. Lucas 7, 36. Olha o que a Bíblia diz aqui. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás os seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas, e enxugando-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungiu com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aí diz aí, ó. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse a mestre: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos, dizendo, pois, qual deles o amarás mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa. Jesus fez o que, igreja? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas. Não me enxugou e nos enxugou com o cabelo, os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar aos meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, Jesus falou o que, igreja? Vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Glória a Deus. Olha só, irmãos, lá na casa do Jairo, mencionei aqui para você, capítulo 9, Jesus entrou para trazer vida, trazer de volta o espírito. A menina estava morta, Jesus trouxe vida. Agora na casa do Simão, o fariseu, esse Simão que é o fariseu, na casa do Simão, fariseu, Jesus entra lá para quê, igreja? Para perdoar os pecados. Pode ver no verso 48, que Jesus entrou na casa dele e disse àquela mulher: os teus pecados te são perdoados. Amém. Vamos entender aqui, irmãos, como eu estou dizendo, hoje essa casa aqui para nós, pode ser o nosso lar? Pode, mas eu quero aqui referir e fazer com que você entenda que essa casa seja o teu coração, seja o seu coração, sua vida. Se Jesus não tiver presente no seu coração, irmãos, o inimigo, ele vai acabar te acusando, te ofendendo, te maltratando, com situações que você já passou nessa vida, porque o diabo, ele é acusador. As pessoas,
irmãos, tem uma maldade muito grande no coração. Não são todas as pessoas, mas as pessoas há de julgar, vendo mais a falha das pessoas do que o acerto. Eu falava de manhã, irmãos, a pessoa pode ter 10 acertos, se ela errar um, ela vai ser julgada por aquele erro que ela cometeu, que foi um, mas ela acertou 9, e muitas vezes ela é condenada, acusada, maltratada, desprezada. Por quê, igreja? Por causa daquela única falha que ela cometeu. Então a Bíblia está nos ensinando aqui, irmãos, nós precisamos de Jesus na nossa casa, no nosso coração, porque com Ele no nosso coração, pode vir o tentador, pode vir o acusador, pode vir as pessoas. Se eu estou na presença do Senhor e Ele está no meu coração, vai se cumprir o que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu errei, mas eu fiz o concerto com Deus, o Senhor perdoou os meus pecados, irmãos, não tem pessoa, não tem demônio, não tem obra humana, não tem coisa nenhuma que vai me condenar, que vai me colocar para baixo, porque o Senhor já me perdoou. O Senhor então estava dizendo na casa do Simão, o fariseu: vocês são muitos religiosos. Veja que havia, vamos dizer, uma regra para seguir. Era para eles terem lavado os pés de Jesus, não lavaram. Era para eles terem secado os pés de Jesus, não secaram. Era para ter ungido Jesus e não ungiu. Quem fez isso, irmãos? Uma pecadora. Olha só, né? Às vezes a gente que está seguindo a Deus, está seguindo a palavra, às vezes a gente deixa de cumprir o que a palavra está dizendo, mas o pecador está lá, irmãos, querendo cumprir, fazer o que é para a gente fazer e a gente não faz. Olha só como é as coisas, né? Então, eu vejo que Jesus aqui está ensinando para as pessoas que infelizmente os homens, né, não tem piedade, não tem, irmãos, né? Quando eu digo aqui, irmãos, claro que há exceções, né? É caso e caso, não na geral. Tem gente que tem um coração muito bom, tem gente que é uma pessoa do bem mesmo, mas a grande maioria, irmãos, a maldade do coração reina na vida dela. A maldade do coração é grande na vida dela, ao ponto de acusar, de humilhar, de fazer a pessoa sofrer, né? Eu peguei essa folha aqui, ó, para dar um exemplo aqui, ó. Olha para essa folha aqui. O que você vê nessa folha aqui? Você vê alguma coisa nessa folha aqui? Alguém vê alguma coisa? Talvez está longe, né? Mas aqui, ó, nessa folha aqui, ela tem uma mancha. Ela tem uma mancha, um pinguinho aqui, ó. Agora dá para ver, né? Está bem pequeno aqui, um pinguinho aqui. É porque está bem pequeno mesmo. Mas, irmãos, no sentido real, às vezes a pessoa deixa de olhar para a parte branca, que é a maior parte, e passa a olhar a única mancha, a única sujeira da folha. É assim ou não é o dia a dia, irmãos? É aquele caso que eu disse, às vezes a pessoa, ela acertou 9 vezes, mas errou uma, e ela é condenada, ela é acusada, humilhada, com aquela única falha que ela cometeu. Então Jesus está dizendo assim, ó, vocês não estão entendendo o que é piedade, o que é amor, o que é perdão, né? Porque o homem, enquanto condena sem piedade, irmãos, o Senhor está estendendo as mãos para socorrer, para salvar, para perdoar, né? A Bíblia nos mostra, irmãos, que Jesus ele veio para salvar o que está perdido, né? E tem muitas pessoas perdidas aí querendo, irmãos, arrependimento, e tem muita gente que diz que não está perdido e que vai se perder na vida porque falta piedade. Falta o amor fraternal, o amor ao próximo, né? O amor a si mesmo. Irmãos, Jesus entrou naquela casa para perdoar. Se você não tem tido o perdão, é porque está faltando Jesus no seu coração. Eu contei um caso aqui de manhã. Um certo dia, um rapaz, ele me procurou dizendo assim: pastor, eu estou na vida torta, eu não estou firme no caminho de Deus, eu sei que estou errado,
eu já até pedi perdão para Deus dos meus pecados, mas eu não sinto que Deus me perdoou. Eu não vejo que eu recebi o perdão de Deus. Primeiro eu falei para ele assim: a gente não vive por sentimento. Segundo, para você ter a certeza que Ele te perdoou, Jesus tem que estar no teu coração, tem que fazer morada, Ele tem que estar presente na sua vida, né, irmãos? Porque é igual aqui, ó, se Jesus não tivesse aqui, o perdão não seria entregue, aquela mulher não seria perdoada. Ela foi perdoada porque Jesus estava lá naquela casa, né? Então veja que o mundo, a situação, as pessoas, o próprio inimigo cria situações para nos condenar, para colocar a gente para baixo. Irmãos, a casa que Jesus entra, Ele perdoa. Eu quero dizer para você, irmãos, que não há vida torta, né? Que não há de ser perdoada quando há um arrependimento, quando a pessoa busca Jesus e Jesus entra na sua vida. A pessoa pode ter tido a vida torta como foi. Quando eu falo de vida torta, eu lembro daquela mulher encurvada da Bíblia, lembra? Do relato de Lucas? A mulher encurvada, alguém lembra quantos anos ela viveu encurvada? 18 anos, né? 18 anos aquela mulher viveu encurvada. Agora eu vou trocar a palavra encurvada por torta. Aquela mulher viveu assim, irmãos, ó, com a coluna torta. Quantos anos? 18 anos. 18 anos passaram, mas um dia Jesus endireitou a vida dela. Pode passar quantos anos for, quando Jesus entrar na vida da pessoa, irmãos, Ele endireita. Pode a pessoa falar assim: ah, mas eu estou na vida torta. Irmãos, continue orando. Talvez você tenha orado pelo filho, pelo marido, uma esposa, alguém que está na vida torta. Não desista da sua oração, porque quando Ele entrar no coração daquela pessoa, Ele vai endireitar a vida daquela pessoa, para a glória de Deus. Amém, igreja? Então não há absurdo, né? Que não tenha sido feito, que não há de se perdoar. Porque às vezes a pessoa fala assim: ó, o que o fulano fez é um absurdo, né? É horrores. Olha, não tenho. Irmãos, para com isso. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Ele entrou naquela casa para perdoar. Será que na sua casa não está precisando desse perdão, né? Do perdão do Senhor? Porque o inimigo, irmãos, quando ele entra para acusar, a acusação tira a paz. A acusação deixa a pessoa atribulada, deixa a pessoa, né, muito mal. Quando a pessoa ela sofre a acusação, como eu estava dizendo para você desse caso do rapaz que me procurou, ele estava dizendo: pastor, eu sei que estou na vida torta, pedi perdão a Deus, mas eu sei que eu não estou indo na igreja, eu não estou me envolvendo com o Senhor, e eu sei que o Senhor não me perdoou, porque eu tenho sofrido muito com essas acusações na mente, no coração. O inimigo, o diabo, as pessoas estão dizendo: você é pecador, você é isso, aquilo. E aí, irmãos, ele estava já sem paz, quando ele me procurou, ele estava aflito, estava, irmãos, desesperado por causa da perturbação que a acusação levou até ele. Olha só, a falta de Cristo na casa, a falta de Cristo no coração, faz a pessoa viver mal. Que possamos, irmãos, a partir de hoje, todos os dias da nossa vida, Jesus, esteja presente no meu coração. Jesus, faça morada no meu coração. Quando Ele entra, Jesus entrou nessa casa para quê mesmo, igreja? Vamos lá? Os teus pecados te são perdoados. Então veja, na casa do Jairo, Jesus entrou para levar vida aonde havia morte. Jesus trouxe de volta o Espírito. Jesus vai trazer de volta aquilo que você perdeu. Na casa desse Pedro, ou Simão, o fariseu, ali havia acusação, havia uma pecadora. Jesus entrou ali para perdoar. Ele disse: os teus pecados te são perdoados. Irmãos, o nosso tempo está bem corrido. Depois, se você tiver interesse, no culto da noite eu vou falar com mais tempo desses assuntos que nós vamos tratar.
inclusive eu já até gravei de manhã, fiz o culto de manhã e a gente tem salvo já no YouTube, mas é por causa do tempo mesmo. Tem gente que tem um tempo a ser seguido, tem gente que vai para o trabalho, outros vão para a escola, tem aula online, então a gente procura cumprir esse tempo até às 7 e pouquinho, tá bom? Mas só para antecipar para você, a gente também conhece aqui na casa de Zaqueu. Você sabe que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Ele entrou para levar o que, igreja? Salvação. Lembra? A Bíblia fala, não sei se você tem essa informação, os fariseus, eles criam que os publicanos, né, não pudessem de forma alguma alcançar a salvação. Os fariseus tinham na mente, irmãos, que os publicanos nunca seriam salvos. Então Jesus, quando vê Zaqueu em cima da árvore lá, fala: desce depressa, eu quero entrar na sua casa, eu quero salvar a sua família. O Zaqueu desceu com alegria, foi para casa e Jesus disse: hoje veio salvação para essa casa. O que eu tenho a dizer para você, irmãos, não há pecador que Jesus não possa salvar. Pode ser o maior pecador do mundo, pode ser a pessoa mais falha do mundo, pode ser a pessoa que está com a vida mais torta do mundo. O Senhor tem plano de salvação para todos. Amém, igreja? Não há pecado que Ele não possa perdoar. Deus, o Senhor é o Senhor do perdão. Então veja, irmãos, que na casa do Zaqueu, lá ele perdoou e salvou, não só Zaqueu, salvou todos. Hoje veio salvação a essa casa. Todos que estavam ali naquela casa alcançaram a salvação. Então veja que a casa que Jesus entra, Ele leva salvação. Deus vai dar salvação para a sua casa, para a sua família. Pode hoje os filhos, alguém, parente, está perdido, está com a vida torta. Irmãos, continue firme no propósito. O plano de salvação vai se cumprir. Como o Senhor disse, hoje veio salvação a esta casa. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Jesus tem que entrar na nossa casa. Zaqueu levou Jesus para casa. Hoje eu não estou me referindo à casa, o lar. A casa hoje para nós é o que, igreja? Coração. Desde o início estou falando isso, né? O nosso coração. Jesus tem que entrar no nosso coração. Jesus tem que fazer morada no nosso coração. Ele tem que estar presente no nosso coração. Porque se não tiver, irmãos, não acontece nada. Naquela casa que ele estava presente, da casa do Jairo, o milagre da vida aconteceu. A morte saiu, a vida veio, né? A casa que nós vimos aqui do Simão fariseu, nós vimos também aqui o grande milagre acontecendo, né? Onde o Senhor perdoou. O do Zaqueu eu mencionei, o Senhor levou salvação para aquela casa. Eu quero mencionar também a casa do Simão Pedro. Lembra do Simão Pedro? A Bíblia fala, irmãos, que a sogra de Pedro estava com febre, estava doente, estava lá deitada no leito, numa cama, com febre. Jesus entra na casa do Pedro, vai até aquela mulher, e ali tem um relato que a Bíblia diz assim: e repreendeu a febre. Irmãos, nós temos que levar Jesus para a nossa casa, e quando nós temos a fé em ação, nós temos que repreender, irmãos. Nós temos que usar o poder de Deus. Tem crente que nos dias de hoje que não repreende a tempestade, não repreende a enfermidade, não repreende o demônio, não repreende o inimigo. Desculpa a expressão, irmãos, eu falei de manhã. Infelizmente, nos dias de hoje tem muito crente Nutella, aquele crente fachada, aquele crente que já não repreende mais, aquele crente que já não manda fogo, Jesus já não faz mais, queima, Jesus já não faz parte do vocabulário da pessoa, já não tem mais aquela fé fervorosa. Irmãos, é um crente Nutella, é um crente que não tem o poder de Deus sobre a sua vida. Nós temos que ser aquele crente raiz, aquele crente, irmãos, de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, em oração, em consagração. Senhor, manda fogo. Deus, eu não aceito isso. Diabo, sai da minha vida, sai do meu caminho, sai dos meus... Irmãos, é essa o nosso ensinamento. Você que é antigo de igreja, você sabe que isso, desde lá atrás, irmãos, isso fez parte da igreja primitiva. Quem está vindo agora para Cristo, está começando a caminhada com Deus, tem que, irmão, ser um crente raiz, de usar fé, jejuar, orar, expulsar demônio, repreender tempestade, repreender doença, repreender o mal. Irmãos, não
se acomodar, não podemos se acomodar. Aqui Jesus entra, está aqui relatado, você pode ler depois, lá em Lucas 4, versos 38 e 39, aonde Jesus então repreende a febre. Qualquer doença, irmãos, qualquer dor, repreenda. O crente raiz, irmãos, antes de tomar remédio, ele repreende, ele ora. Mas, infelizmente, hoje tem muitas pessoas que não é errado, claro, não é errado tomar remédio, mas a primeira opção que ela tem é o remédio. Vou tomar um remédio, eu vou procurar um médico, vou fazer isso, aquilo. Irmãos, pode fazer isso, mas antes disso, repreenda, expulse, mande o mal embora, diga para sair no nome de Jesus. Amém, igreja? É o versículo 39, Derek, coloca aí, só para ficar na tela aí, ó. Vamos lá, igreja, só para não ficar nas minhas palavras, olha aí, ó. Inclinando Jesus para ela, o que Jesus fez, igreja? Repreendeu a febre. Diga comigo, qualquer doença, diga qualquer mal que se levantar, tem que ser repreendido. Amém, igreja? Jesus está nos ensinando isso, tem que repreender, irmãos. Depois que Jesus repreendeu aquela febre, o que aconteceu? E esta a deixou. Diga glória a Deus. Vamos repreender, irmãos, mas ele precisa estar em nossa casa. Jesus só repreendeu aquela febre, Jesus só repreendeu, né? Aquela mulher ficou curada porque Jesus estava ali presente. Que possamos ter Jesus presente na nossa casa também. Amém, igreja? E a última casa aqui que eu estou mencionando, lá em João 20, verso 26 ao 29, a casa dos seus amigos. Jesus entrou, havia muita dúvida, havia muita incredulidade. Aqui se fala do Tomé. Tomé tinha aquele entendimento, só acredito tocando, né? Vendo, se eu sentir, para ver se é ele mesmo. Jesus entrou naquela casa, irmãos, para fortalecer a fé daquelas pessoas. Depois leia lá João 20. Jesus tem que entrar no nosso coração, irmãos, para não precisar ficar vendo para crer. A gente não pode ficar baseado, eu tenho que ver para acreditar, eu tenho que sentir para acreditar. Irmãos, o povo de Deus não pode viver assim. Eu li com a igreja na quarta-feira, irmãos, o justo ele vive e anda da fé. Não é daquilo que vê ou daquilo que sente. Aí, como Tomé, tem muita gente, eu só acredito vendo, eu só vou, né, acreditar se eu ver com os meus olhos. Irmãos, está sendo Tomé. Jesus entrou naquela casa para ensinar, vocês precisam fortalecer a fé, vocês precisam aquecer a fé, esquentar, o fogo tem que estar aceso na fé. Então Jesus entrou na casa daqueles amigos ali para fortalecer a fé deles, porque a fé deles estava fraca. A fé deles era essa: só creio vendo, se eu não ver, eu não acredito. Será que você não está assim, irmãos? Né? Se tiver, está precisando de Jesus entrar no seu coração, para a fé ser acesa, ser fortalecida, para a glória de Deus. Amém, igreja? Diga comigo, todas as casas que Jesus entra, diga, os grandes milagres acontecem. Eu falei aqui 4 ou 5, né? 4 casas aqui que Jesus entrou e os milagres aconteceram. E tem muito mais, como eu disse de manhã, eu tenho aqui um estudo que eu fiz, irmãos, a anotação meio por cima de quarta para cá, tem 10 casas, eu falei 4, né? Na quarta-feira eu falei 1, hoje eu falei mais 4, tem muita casa aí, se você olhar na Bíblia, muitas casas que Jesus entrou e não ficou de braço cruzado não, fez a obra foi feita. Eu creio, irmãos, Jesus estando aí no seu coração, a grande obra de Deus vai ser feita para a glória do Pai. Amém? Fique em pé, vamos orar? Eita glória, esse culto é rápido demais, né? Eu até falo um pouco mais rápido, mas é para tentar passar o máximo de informação possível, irmãos. Peço até você, né? Puder estar nos assistindo no culto da noite, vamos transmitir, com mais tempo eu vou estar falando sobre esses assuntos, até lendo, né, os textos a qual mencionei aqui, tá bom? Os que estão em casa, fica com Deus, Deus abençoe, tenham uma ótima noite, um bom, né, final de semana para a glória de Deus. Os guerreiros se